Olá pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, programa 120. Programa 120 para falar aí da rodada 35 do Campeonato Brasileiro. Também da última rodada da Série B, nós vamos mostrar a tabela aqui, comentar. E algumas polêmicas da Série B também, que, meu amigo, vou te falar. É o seguinte, estamos aqui com o nosso Thiago Saraiva, também com o Charles. Charles hoje vermelho, em homenagem ao Flamengo. Claro, claramente em homenagem ao Flamengo. É, tô brincando. E, e o nosso Thiago Saraiva aí, hoje com ardido, né? Tá com a cara ardida porque tomou a maior goleada da história do Corinthians no Brasileirão, se eu não me engano. 5-1 e foi a maior goleada da história do Bahia fora de Salvador, do Campeonato Brasileiro. 5-1 também, obviamente. No dia seguinte, o Corinthians trocou de presidente, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E esse Brasileirão, nessa rodada, eu não sei se meus amigos concordam, mas, cara, nós tivemos uma aula de times que querem ganhar o Campeonato Brasileiro e de times que não querem ganhar o Campeonato Brasileiro. Tivemos uma aula, porque vamos lá. Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro, empatou o Fortaleza 2-2, saiu atrás, foi buscar o empate, tomou o segundo gol, perdeu o Gustavo Gomes, mais uma vez uma bobeira do Gustavo Gomes para ser expulso, e ainda foi buscar o empate com 10, né? O Flamengo, Uhum. a partir do minuto 15 do primeiro tempo, foi avassalador para cima do América e fez os 3 gols em Uberlândia. O Flamengo que não jogava em Uberlândia tinha 10 anos, tinha 9 anos, perdão. Fez os 3 gols e não deu chance mais para o América. E foi assim, rápido. Enquanto isso, nós tínhamos um Botafogo que fez 1-0 e esfriou o jogo. No segundo tempo. Uhum. Esfriou o jogo. Cara, quando você esfria o jogo para ganhar título, você chama o adversário para tomar o gol. Nós tivemos também um Bragantino que não quis jogar em cima do Internacional. Perdeu para o Inter por 1-0 de pênalti e foi assim, parecia que não estava disputando título. E nós tivemos um Grêmio que tomou uma traulitada do Atlético Mineiro de 3-0, que é outro time que demonstra querer ganhar o Campeonato Brasileiro, é líder do segundo turno e temos que bater palmas pro Filipão. Filipão mais uma vez botando o time dele, que às vezes você pensa que não vai chegar, fica ali na meiuca e tal, e de repente está lá disputando o título de novo, né? Tá lá disputando o título de novo. Foi assim com o Palmeiras em 2018, que o Palmeiras ganhou um monte de jogos em sequência no segundo turno, conseguiu tirar uma vantagem grande em cima do São Paulo naquela época, né? E virou e ganhou. O Atlético Mineiro tá desse jeito. E quarta-feira tem o Flamengo e, Uhum. e eu e eu digo aqui que o Atlético Mineiro pode ganhar esse jogo e chegar lá na liderança. Enfim, é isso. E o campeonato tá tão maluco, gente, que tem 5 combinações, se eu não me engano, que pode dar um empate sextuplo na última rodada. E do jeito que tá tão doido o negócio, eu não estranharia. De jeito nenhum. Não estranharia. Muito bem, vamos começar aqui com algumas notícias aqui. Primeiro eu comecei falando, né? Vamos lá. Meu amigo Saraiva, Augusto Melo ganhou pela primeira vez, depois de 16 anos, pela primeira vez, a oposição do Corinthians faturou aí a presidência do Corinthians e Augusto Melo vai dirigir o Corinthians no próximo triênio, né, de 2024, 25 e 26. Enfim, e a gente espera. Eu sou São Paulino, mas eu torço para que os rivais sejam fortes também, porque eu entendo que os rivais fortes, o São Paulo fica forte também. Então, eu espero que o Corinthians melhore, pelo menos alguma coisa, né? Não muito, porque senão fica ruim.
Essa questão dessa mudança, ela é significativa, né, Giovanni? Quando a gente fala que o Duílio, desde aquele rebaixamento do Corinthians lá em 2007, o Corinthians, em todas as gestões, ganhou pelo menos um título de expressão, né? E no mandato, aí nos 3 anos de mandato do Duílio, foi a primeira vez que o Corinthians não conquista nenhum título expressivo, né? Então, Sim, assim, essa mudança, ela se fez necessária também, né, para que o Corinthians venha tentar uma alternativa diferente, né, do que vem tentado. Porque o Duílio veio com o propósito de equilibrar as contas do Corinthians e, ao mesmo tempo, tentar montar um elenco competitivo. E as duas sim, coisas, similarmente, é meio improvável de se conseguir, né? de acontecer. Então, ou você investe e tenta ter retorno através de títulos, de torcida, né? Através do público, ou você vai trabalhar as economias, o time fica aí uns 5, 6 anos sem ganhar absolutamente nada para reequilibrar e depois volta. Mas aí eu te pergunto, se for por essa segunda opção, como é que a torcida se comporta? Então, assim, a torcida não aceitaria essa segunda opção, porque a torcida quer um bom futebol, quer um time competitivo, ela quer um título. Então, é difícil de se equilibrar as contas que não seja por montar um elenco competitivo e ganhar títulos. Exatamente. Bom, deixa eu só dar um recado aqui antes, eu esqueci de dar na introdução. Você aí do outro lado, se inscreva, comente, compartilhe, tanto no YouTube quanto no Spotify, no nosso canal aqui, que vai dar certo, gente. E é o seguinte, já era hora da oposição do Corinthians tomar uma frente mais proativa, né, vamos dizer assim. Porque É, 16 anos de um governo que claramente deteriorou o Corinthians. Claramente, o Corinthians desde 2017 não faz nada, gente. Faz só no futebol feminino, né? Que aliás sim. ganhou mais um paulista esse fim de semana, infelizmente em cima do meu São Paulo. Que triste. Mas enfim. E agora eu acho que o Corinthians tem vai ter um presidente que vai estar mais ligado ao futebol. Eu acho. Sim. Vai estar mais ligado ao É futebol, inclusive. importante essa alteração. E importante o que você colocou, né, Giovanni? Não adianta Hum, você ser uma oposição que só critica, né? Você precisa ser proativo, né? Tomar a frente também e mostrar que pode ser feito de outra forma, né? Ou pelo menos tentar, né? Que a gente não sabe se vai funcionar, mas pelo menos é uma tentativa, né? exatamente. Bom, e o craque Neto, sabe o craque Neto, comentarista da Band, disse que será presidente do Corinthians em 2026. Porém, ele perdeu agora a eleição para o conselho, mas ele ainda pode ser um outsider das próximas eleições. Mas o Neto vem falando nisso já há 200 anos. Já deu umas três Enfim, eleições que ele fala isso também. é isso. Bom, boa sorte ao Augusto Melo, presidente do Corinthians a partir de 2024. Eu quero aqui só corrigir uma coisa que eu falei no programa passado que o presidente assumiria agora, né, o eleito. Mas não, vai assumir só em janeiro de 2024. Então, Duílio Monteiro Alves seguirá até o fim do Campeonato Brasileiro, né? E, enfim, esse é o Corinthians. Vamos falar um pouquinho aqui da Série B, cara. Eu vou falar um pouquinho da Série B aqui, deixar a Série A por último. Deixar a cereja do bolo por último, né? Vamos lá. Deixa a Série B teve a sua rodada final nesse fim de semana e nós tivemos os quatro classificados para a Série A e os quatro classificados para a Série C do ano que vem. Classificado para a Série C é uma maldade, né? Mas enfim. Na Série A tivemos o Vitória campeão. Parabéns, Vitória da Bahia campeão. Voltando para a Série A depois de 5 anos. O Juventude, vice vice-campeão, Juventude caiu ano passado, subiu agora de novo. Criciúma, depois de 10 anos voltando à primeira divisão. E o Atlético Goianiense, depois do ano passado, né? Corrigindo aí uma Uhum. Caiu rota. ano passado também. Caiu ano Ano passado, passado. subiu, corrigindo uma rota do Atlético Goianiense que não era para ter caído ano passado. E caiu porque eles focou na Sul-Americana. E aí não tem time para ficar nos dois.
E o Atlético Goianiense ganhou essa quarta vaga. Parabéns aos 4 times. Mas, Charles, é o seguinte: se os 4 times não reformularem os seus times, os 4 caem de volta. Sim. É aquela coisa assim, principalmente agora, né, nesse momento aí que nós temos algumas SAFs, né, Isso. e times estruturados assim, né, que ainda não são SAF, como o Fortaleza, assim, né, que não são grandes, é muito difícil um time de porte, digamos assim, de médio para pequeno, assim, né, que Uhum. seriam uma parte desses assim, subir para a Série A e se manter. Sem, tipo, eu fico aqui imaginando aqui que se por acaso nenhum que que se duvidar, um ou dois desses times tentem se tornar SAF assim correndo para conseguir um aporte financeiro, né, pro ano que vem. Foi bom você falar isso, porque o presidente do Vitória é contra SAF. Inclusive, ele mesmo falou em entrevista que ele não admite SAF do jeito que é feito aqui no Brasil. Então, amigo, vai ficar nessa É, gangorra. segue a ideia da lei, né? Mas Vai assim, né, o ficar. Palmeiras é uma coisa, o Vitória é outra, né? É, tem Assim, em uma, termos de geração de receita. tem uma grande diferença aí. Aliás, outra coisa que eu Né? quero, que eu quero falar aqui é o seguinte: o técnico do Juventude é o Thiago Carpini, né? Baita O ano, hein? Thiago Carpini foi a grande revelação para mim como técnico esse ano. Porque, para quem não sabe, ele foi o técnico do Água Santa no Campeonato Paulista. Uhum, E foi vice-campeão paulista, quase ganhando o Palmeiras. Se não é grama sim. sintética. Se não é grama sintética, teria ganhado. Mas enfim, quase ganhando o Palmeiras. Ganhou o primeiro jogo Sempre, sempre. e perdeu o segundo no Allianz Parque, né? Mas perdeu com a diferença que dava para o Palmeiras ser campeão. E agora ele pegou o Juventude, que era do Celso Roth, metade ali do primeiro turno, na vice-lanterna do campeonato. E entregou o Juventude na vice-liderança do campeonato, E passando o é aquela Criciúma coisa na última e rodada. vai, vai ser difícil, hein, o Juventude segurar ele. Ah, vai ser difícil, porque o próximo time que perder algum treinador, obviamente ele vai ser muito assediado, né? E aqui na parte final, nós tivemos, infelizmente para nós aqui em Minas, a queda da Tombense, né? A queda da Só Tombense que para vai não para a perder Série a C. piada, né, Giovanni? A Tombou. Tombense acabou tombando, né? E o Sampaio Corrêa também caiu. O Sampaio Corrêa que ano passado disputou para subir para a Série A, caiu para a Série C. E o Londrina e a ABC já tinham caído há muito tempo, né? Chapecoense conseguiu se manter, venceu o Vitória 3-1 e a Lembrando que Ponte a Preta Tombense também. estava fora, né? Ela estava fora da zona de rebaixamento e nessa última rodada, ela ficou o campeonato quase em todo, né? Na zona de rebaixamento, conseguiu sair há umas 4 rodadas atrás, se manteve até a última rodada fora da zona de rebaixamento e no último jogo acabou perdendo em casa, né? É, foi, Para o Mirassol, perdeu se para o não estou Mirassol, enganado, porque o e Mirassol acabou, disputava aqui o G4, né? Então, acabou assim, perdendo em casa Uhum. para o Mirassol e se rebaixou. e a grande decepção da Série B, obviamente, foi o Vila Nova, que tinha grande chance de subir e perdeu para o ABC. Agora mesmo a gente vai falar da polêmica. E o Sport Recife, também outra grande decepção, né? Era para ter. Uhum. Ficou o tempo todo entre os 4, na reta final descambou e caiu. Ficou em sétimo, né? Enfim, agora tem algumas polêmicas na Série B. Vocês lembram do jornalista Jorge Reis da Costa, Cajuru? Uhum. Lembra do Cajuru? Muito bem, o Cajuru está de volta. O Cajuru é senador pelo estado de Goiás. E está de volta a, aos programas esportivos, né? Ele faz um programa na Band de Goiás, começou agora mês passado. É o Jogo Duro na Band de Goiás. E ele estava na última rodada no Frasqueirão em Natal para cobrir ABC de Natal e Vitória. E segundo ele, segundo Jorge Cajuru, estamos dando crédito aqui,
Os jogadores do ABC de Natal, que já havia rebaixado, já tinha quase 10 rodadas, né? Receberam uma mala branca num X de dinheiro que eu não vou falar aqui porque eu não tenho como provar. Cada um. Mas aqui a notícia é essa. Para que o Vila Nova não suba. E segundo ele, em vídeo que ele postou na rede social dele, ontem, os jogadores do ABC de Natal jogaram como se fosse uma Copa do Mundo. Uma final da Copa do Mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, depois vocês vão botar a opinião de vocês. Eu não vou aqui falar nada de ninguém especificamente, mas eu acho que as autoridades desse país têm que dar uma olhada nessa última rodada da Série B. Eu acho. Porque se você vê os gols que aconteceram nos jogos aí, levanta-se a suspeita. Uhum. Não é, Charles? Sim, sim. E, nossa, é muita coisa estranha acontecendo junto, em uma rodada só. Sim, né? Como diriam, a rodada mais decisiva do campeonato, né? Assim, né? Que decide futuros, literalmente, né? Decide o futuro de muitos times aí, né? E, e aquela coisa, né? Que a gente, muito provavelmente, as autoridades, eles devem estar olhando, né, que é impossível não ter chamado a atenção deles, né? E aquela coisa, tomando como base o que aconteceu nos anos recentes, muito provavelmente lá para entre março e maio, muito provavelmente a gente vai ver alguma Assim como foi esse ano, reportagem né? soltada. Hum? Assim como foi Não, esse ano. sim, sim, é. Lembrando que o Que eu jogador do imagino que Santos, Eduardo Bauerman, tá até hoje fora do Santos. sim. Tem E, gente banida, e enfim, é isso. uhum, Aí o Cajuru falou que vai fazer uma CPI para investigar isso aí. Então vai ter coisa. Não estou falando especificamente do ABC, mas no entorno do uhum, campeonato ali vai ter coisa. Outra questão é o craque Neto hoje na Band fez uma denúncia grave dizendo que o presidente do Vitória, aliás, o presidente do Vitória não, dizendo que o Vitória da Bahia foi beneficiado pela CBF com antecipação da cota da premiação, o que não poderia, segundo os estatutos da CBF, não poderia acontecer antes do campeonato acabar. E o presidente do Vitória rebateu dizendo que não recebeu. Só lembrando que o presidente da CBF é torcedor do Vitória e é baiano. Então, assim, o Neto falou isso, mas eu tô aqui só colocando aqui a notícia. Meu amigo Saraiva, e aí, como é que faz? Tem que ser, como você colocou, né, Giovanni? É averiguado. Tem que ser averiguado, né? Tem que ser apurado se houve alguma irregularidade quanto a esse pagamento, porque aí seria uma afronta, né, a norma que regulamenta o campeonato. E em relação também ao que o Cajuru colocou, né? Tem que ser verificado também porque tem que ser mantido o espírito esportivo acima de qualquer coisa, né? A gente não pode deixar fatores extracampos interferir no resultado e, como você bem colocou, resultados que mudam a vida de diversos jogadores, diversas famílias, né, e diversos torcedores, né? E fica de alerta aí também para o final da Série A, né? Pro final da Série A que vai ter jogo que não vai, na tabela não vai ter nada, só que, cara, interfere no resultado, né? De certa maneira. E aqui a gente fala, ó, o Neto denuncia que o Vitória recebeu dinheiro. Se essa denúncia é falsa ou não é, nós vamos saber depois com investigação. Mas você tem 4 milhões, que o Vitória recebeu a cota antecipada de 4 milhões, e que isso ajudou o Vitória, entre aspas, né? Sempre entre aspas. E que os outros times, como o Guarani dele, por exemplo, não receberam. É, Guarani e outros times que ele falou aqui, Tombense, Chapecoense, enfim, ele citou aqui alguns para não citar todos da Série B. Lembrando que
a Band é quem transmite a Série B na TV aberta. Uhum. Ele fez uma denúncia aí, correndo o risco, talvez, de prejudicar até a emissora, né? Enfim, é isso. Outra coisa que eu queria falar da Série B, rapidinho, antes da gente voltar para a Série A, é que o Vitória foi campeão e o Vitória só participaria da Copa do Brasil do ano que vem se ele ganhasse a Série B. Porque pelo Campeonato Baiano ele ficou em quinto lugar Uhum. e não conseguiu vaga. Você imagina o nível da Série B, né? Todo respeito ao Vitória, a torcida do Vitória, enfim, mas foi um nível muito fraco. Muito fraco. Enfim, vamos falar aqui da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos passar aqui a tabela, que aí a gente comenta mais ou menos por cima aqui. Palmeiras, 63 pontos, empatou com Fortaleza 2-2. É líder no saldo de gols, porque tem o mesmo de vitórias do Flamengo. E tem 26 saldo de gols contra 17 do Flamengo. E sabe o que é mais estranho nessa tabela aqui? É que o Palmeiras é o melhor ataque, mas ele não é a melhor defesa. A melhor defesa é do Atlético Mineiro, 27 gols. E qual que é a segunda melhor defesa, Charles? Você sabe. Vamos ver, vamos ver se você sabe. Uai, que isso é do. Nossa, tô dando uma olhadinha aqui. É do Palmeiras? A Aqui. segunda melhor defesa, por incrível que pareça, é do Cruzeiro. Nossa. Nossa, eu nunca ia chegar até lá na Tomou tabela. 30 gols. Como que o Cruzeiro está em 17º? O O Cruzeiro joga daqui a ataque. pouco contra o Goiás. Não dá. É assim. Nossa, velho. Flamengo venceu o América, né? Botafogo perdeu, empatou com o Santos. Enfim. Vamos falar aqui de alguns jogos, falar do Palmeiras e Fortaleza. Ô, meu amigo Charles, Fortaleza e Palmeiras 2-2. Quase que o Gustavo Gomes entrega mais uma vitória para o adversário. Palmeiras que está há 4 anos sem ganhar do Fortaleza lá no Ceará. Assim, né? Que diga-se de passagem, eu acho que é a única vitória, né? Do Palmeiras lá em Fortaleza foi em 2019. Assim, né? Por um a Ó, zero com Mano Hã? Menezes, hein? Mano Menezes, Aí, treinador do Palmeiras, e o um, Fortaleza com Zé Ricardo. uma combinação literalmente única, né? Assim, aqueles Exatamente. meses esquisitos com o Mano, assim, né? Então tá explicado por que que o Palmeiras conseguiu ganhar do Fortaleza aqui, é, naquele jogo aí. Mas é aquela coisa, Totalmente explicado. pô, e é aquilo, né, aliás, falando do Gomes, né, pensar que foi expulso contra o Flamengo, né, cumpriu suspensão contra o Inter e voltou agora a jogar contra o Fortaleza e foi expulso de novo. E tá fora Assim, do né? jogo contra o América quarta-feira, né? Uhum. Assim, a questão agora é que, tipo, o Luan tá machucado, né? Ainda, mas muito frente o Naves, o zagueiro reserva deve entrar. Eu imagino. Imagino que deve ser isso, né? Para não ter que improvisar mais gente lá. Mas é aquilo lá, assim, né? Aliás, o Fortaleza. É que antes do jogo eu ficava imaginando assim, né, que o Fortaleza ia esperar o Palmeiras, né, ia deixar o Palmeiras com a bola, né, assim até para se aproveitar desse esquema do Palmeiras com três zagueiros, né, Isso. assim, né, e ia se defender, ia no contra-ataque, né, assim que era curioso assim que chegou no momento lá do primeiro tempo, mais pro final do primeiro tempo, eu via lá com o Palmeiras com mais de 70% de poste de bola, assim, tendo dado dois chutes e ida ao gol, e o Fortaleza dado seis chutes. Assim, né?
Isso aí mostra o tanto que a tática do Fortaleza estava dando certo, assim, né? A estratégia dele para o primeiro tempo. E aquela coisa, no Uhum. segundo tempo, né? Eu imagino assim que quando o Gomes foi expulso, tava 1-0 pro Fortaleza ainda, né? E é aquela coisa, eu imagino que o Palmeiras foi para aquilo lá, pô, tudo ou nada, assim, né? Sim, Porque, pô, precisava de conquistar algum ponto, já que o Flamengo estava ganhando, assim, né? E é aquilo. Eu não sei se você chegou a ver, mas quando tava 2-1 pro Fortaleza, né? Fortaleza teve uma chance para marcar o terceiro gol, em que tinha três jogadores dele contra um teve. do Palmeiras. Foi. Assim, né? E, tipo, 2, 3 minutos depois, o Palmeiras só empatou de novo o Pô, como jogo. é que os caras erram um gol daquele? Não tem como. Um, Tá certo. e, Vamos passar pra frente né? aqui, o Charles. Enfim. O Palmeiras já. Meu amigo Uhum. Saraiva, explique pra nós como que o Corinthians tomou 5 do Bahia. Giovanni, Explique pra nós em poucas palavras. você tá falando para me explicar algo que é inexplicável, né? O Corinthians é o time das façanhas impossíveis, vamos assim dizer. Ninguém esperava que o Corinthians pelo menos empatasse com o Atlético Paranaense lá para trás, pois o Corinthians foi e conseguiu. Ninguém esperava que o Corinthians ganhasse do Grêmio, o Corinthians conseguiu. E ninguém esperava que o Corinthians perdesse para o Bahia, o Corinthians conseguiu. E não só conseguiu perder, como perdeu bem perdido, diga-se de passagem, né? Perdeu bem perdido. Bem perdido, né? Vamos dar ênfase aí, porque o Bahia soube aproveitar esse momento aí de dificuldade do Corinthians e não só conseguiu uma vitória, como conseguiu uma boa É, vitória que serve como uma grande motivação para a sequência do campeonato do Bahia, né? E o Bahia, com essa vitória aí, exatamente. volta a respirar e põe o Cruzeiro em dificuldade no jogo que será É, logo mais contra o daqui a Goiás, né? pouquinho, daqui a pouquinho. O Bahia tinha 15 anos que não ganhava do Corinthians e São Paulo. Jamais tinha ganhado na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, né? E ganhou agora. Vamos passar os resultados aqui. Eu vou passar os resultados com alguns tabus. Atlético Paranaense e Vasco 0-0. 25 anos que o Vasco não ganha o jogo do Atlético lá em Curitiba, pelo Brasileirão. Tem E se continuar 25 no Isso. anos. atual cenário, vai para 26, né? É, mas ele ganhou pela Sul-Americana, mas tem 15 anos também. Fluminense 2-1 no Curitiba. O Curitiba não ganhava um jogo, não ganha o jogo do Fluminense lá no Maracanã tem 15 anos também, desde 2008. Mas tem A- quase 15 anos que o Curitiba também não ganha de ninguém. Nossa. Calma. Atlético Mineiro 3, Grêmio 0. O Grêmio não ganha do Atlético lá em Belo Horizonte tem 4 anos, desde Essa foi uma 2019. chulapada grande, viu? Botafogo e Santos 1-1. Mais um entregado do Botafogo, né? Nossa. O Botafogo deixou o Incrível. título escapar de novo. O Santos não ganha do Botafogo lá no Rio tem 4 anos também, desde 2019. América Mineiro e Flamengo. Sabe quanto tempo que o Flamengo não perde para o América jogando fora de casa? 51 anos. Hum. Desde, Jogou só a 19... pá de Ah, cal agora, né? Desde 1972. O América não vence o Flamengo de modo geral, tem 23 anos. Né? O O Flamengo Flamengo ganhou jogou a 3 a pá de 0. cal. São Paulo e Cuiabá 0-0. Cuiabá jamais venceu no Morumbi. O São Paulo. Inter 1, Bragantino 0. Bragantino tem Esse, 31 esse anos. resultado, esse Oi. resultado para mim, foi, né, nessas brigas que a gente tem, talvez tenha sido um dos mais importantes, porque ele dá uma desafogada no Inter e bota o Bragantino se é na situação de checkmate, né? Qualquer Exato. ponto perdido agora pelo Bragantino, ele tá fora do campeonato. Fora do campeonato. O Bragantino tem Fortaleza, uhum. Curitiba e Vasco pela frente. Dá pra ganhar os Nossa. três. Dá pra ganhar os três, que são Mas, dois em casa com Fortaleza e Curitiba. E vamos lá. Inter 1, Bragantino 0. Bragantino 31 anos sem ganhar em Porto Alegre do Inter. Desde nossa. 92. Fortaleza e Palmeiras acabamos de falar 2-2. 4 anos o Palmeiras sem ganhar no Ceará, em cima do Fortaleza. E Goiás e Cruzeiro, daqui a pouquinho, às 9 horas da noite.
Neste meio de semana, Vasco e Corinthians, Saraiva, e aí? Esse é o jogo da vida dos dois times, né, Giovanni? Porque Rapidinho. aquele que perder Palpite. essa partida se complica muito, né? Nossa, é amanhã já, hein? Amanhã, terça-feira. Vasco e Corinthians. Vasco, Corinthians, Santos e Fluminense na quarta-feira. Flamengo e Atlético Mineiro. Tite contra Esse, para mim, Filipão. em relação a título, para mim, esse é o jogo mais importante da rodada. Com Sim. certeza. Bahia e São Paulo. Rogério revendo seus ex-companheiros. Cuiabá e Internacional. Curitiba e Botafogo. Palmeiras e América. Cuiabá e Inter é outro amistoso, né? Palmeiras e Será que América a pergunta que não quer calar, será que o Botafogo consegue perder de novo? jogam Curitiba sem público. Uhum. Pois é. Sem público. Curitiba está penalizado pelo STJD, né? Só para falar porque eu comentei, porque se a gente olhar a tabela do retorno, o Botafogo é o antepenúltimo colocado. Exatamente. Vamos finalizando aqui o nosso CV Connect. Um Grêmio e Goiás, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Bragantino e Fortaleza. São os últimos jogos aqui. Meus amigos, muito obrigado por mais uma presença aqui, por mais um programa. Vocês aí do outro lado, se inscrevam, comente, compartilhem, tanto no YouTube quanto no Spotify. Valeu, Charles, valeu, Saraiva. Sexta-feira estamos de volta para o UEFA Champions League e Brasileirão. Champions League com Galatasaray e Manchester United. Será que os Red Devils vão ser eliminados antes da hora? Vamos ver. Tem Milan e Borussia Dortmund, PSG e Newcastle, grandes jogos aí. Barcelona e Porto, Real Madrid e Napoli. É o que nós vamos comentar. Beleza? Até mais, dê o seu like aí no vídeo, tá certo? Obrigadão. Falou pra vocês.